Amém. Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar e em cada família, em nome de Jesus. A palavra de Deus para hoje, que Deus fala conosco hoje, ela está em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. A palavra de Deus, ela está falando sobre um certo momento em que Jesus estava no lugar. E ali, Jesus falou para os apóstolos dele: Olha, vamos entrar no barco e vamos atravessar, para o outro lado do lago, porque Jesus, ia pregar a palavra de Deus no outro lugar, Então, eles entraram. Jesus entrou no barco, os apóstolos entraram no barco e eles estavam ali navegando por aquele lago. Mas de repente começou um temporal, de repente começou um vento muito forte, e as ondas, e levantava aquelas ondas por cima do barco. O barco já estava se enchendo de água, e Jesus estava lá no barco dormindo, descansando sobre uma almofada. E os apóstolos, eles acordaram Jesus, despertaram Jesus, dizendo: Mestre, Senhor Jesus, nós vamos morrer. E Jesus acordou, e Jesus, ele repreendeu o vento e falou para o vento: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e as ondas, elas cessaram, acabaram, e aquelas águas ficaram tranquilas, e eles navegaram em segurança. E Jesus falou para os apóstolos: Vocês são tímidos? Vocês não têm fé? E os discípulos ficaram espantados e disseram: Olha, mas quem é esse que até o vento e as ondas do mar obedecem a ele? E o que Deus ele quer falar para nós nessa noite? A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida, a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e nós cremos na palavra de Deus, nós entramos em um barco e nós estamos navegando por um lago. E Deus ele nos ensina que as tempestades elas vão vir. Quando nós começamos a ir para a igreja, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus Cristo, as tempestades elas vêm na nossa vida, os problemas eles vêm. Não quer dizer que a gente é crente, não quer dizer que a gente batizou, não quer dizer que a gente aceitou Jesus Cristo na nossa vida. Nós não teremos mais problemas, nós teremos problemas, nós teremos muitos problemas, nós teremos tempestades na nossa vida. Assim, mesmo os apóstolos,
estando ali no barco, e Jesus junto com eles, a tempestade veio contra aquele barco. As ondas vieram contra aquele barco e enchiam aquele barco de água. E aí, mas o que os apóstolos disseram? Mestre, mestre, acorda. O barco vai afundar, nós vamos morrer. O vento e as ondas vão virar o barco e nós vamos morrer. Eles não falaram para Jesus, Senhor Jesus, acalma a tempestade, não. Eles acordaram Jesus para falar para Jesus que todos eles iam morrer. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele não entrou em pânico. Jesus, ele não ficou com medo que nem eles. Jesus, ele confiando em Deus, no Pai dele. Jesus confiando no poder que Deus tinha dado para ele. Jesus disse para o vento: aquieta-te, cala-te, fica quieto. E naquela mesma hora o vento acabou. Aquelas ondas cessaram. E aquela tempestade foi embora. Aquela tempestade se acalmou. E ele perguntou para os apóstolos: mas por que vocês são tímidos? Deus, ele pergunta para nós essa noite: por que vocês são tímidos? Eu estou no barco com vocês. Eu disse agora há pouco que quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a ir para a igreja, a gente entra no barco. E que as tempestades, elas se levantam. Só que Jesus, ele entra conosco no barco. Jesus, ele está com você e na tua casa. Essa tempestade, ela se levantou contra você, mas Jesus, ele está dentro da tua casa. Mas você fala: mas por que Jesus não faz nada para acalmar essa tempestade? Mas o que os apóstolos fizeram? Eles foram falar com Jesus. Nessa noite, fala com Jesus. Peça para Jesus repreender essa tempestade que está aí na tua casa. Peça para Jesus curar essa enfermidade que está aí na tua família. Peça para Jesus resolver esse problema que tem na tua família. Peça para Jesus, clama a Jesus. Jesus, ele está aí aonde você está. Jesus, ele está aí se você estiver vendo esse vídeo no hospital. Se você estiver vendo esse vídeo na tua casa. Aonde você estiver vendo esse vídeo, Deus, ele manda falar para você que Jesus está aí na tua casa. E é só você pedir ajuda para Ele. Peça ajuda para Jesus, que Jesus vai te livrar dessa doença. Jesus vai te livrar dessa enfermidade. Jesus, ele vai repreender esses demônios que têm lutado contra a tua família. Jesus vai tirar esses demônios aí da tua casa. Jesus vai te ajudar a vencer. Jesus vai tirar esse vício que está sobre a tua vida. Mas simplesmente peça ajuda para Jesus. Jesus, ele está no barco com você. Se você estiver falando assim: olha, depois que eu virei crente, está vindo tantos problemas sobre a minha vida. Deus, ele manda falar para você que os problemas, eles vêm. As tempestades, elas virão. Mas Deus, ele manda falar para você que Jesus, ele está aí com você. É só você pedir ajuda. Por que esse vento, por que essa tempestade aí na tua vida ainda não acabou? Por que essa doença, essa enfermidade ainda está ainda na tua vida? É porque você ainda é tímido. Você não pediu ajuda para Jesus. Você não expulsou esse mal que está aí na tua casa em nome de Jesus. Fala: sai todo o mal em nome de Jesus. Sai, diabo, da minha casa em nome de Jesus. Expulsa com confiança em Deus. Passa a obedecer os mandamentos de Deus. Passa a ler a Bíblia. Fazer o que Deus mandou você fazer. E Deus vai te dar autoridade para você expulsar todo esse mal que está na tua vida. Clama a Jesus, peça ajuda para Jesus, que Jesus vai te livrar. Jesus não vai deixar essa tempestade te matar. Os apóstolos acordaram a Jesus falando: mestre, nós vamos morrer. Mas Jesus, aonde Jesus está, não há morte. Aonde Jesus está, tem vida. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por mim.
Se Jesus está aí na tua casa e você está pedindo ajuda para Ele, a vida está aí com você. Jesus quer a vida estar com você. Essa enfermidade não vai te matar. Esse problema, essa tempestade não vai te matar, não vai te destruir, porque a vida está aí na tua casa. Jesus Cristo está na tua casa. Clame a Ele, peça ajuda para Ele. Jesus, Ele está no barco com você. Muitas vezes você olha para um lado, tem problema. Você olha para o outro lado, também tem problema. Mas não olha para os problemas, olha para Jesus, porque Jesus está aí com você também. Muitas vezes a gente só tem olhado para os problemas. A gente fala, na minha vida só tem problema. Para de olhar para os problemas e olha para Jesus. Mas você fala, eu não estou vendo Jesus. Você tem a Bíblia aí na tua casa? Leia a Bíblia. Leia os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Leia a palavra de Deus. Ora, jejua. E você vai ver Jesus na tua vida. Você vai ver Jesus aí na tua casa. E você vai pedir ajuda para Jesus e Jesus vai te ajudar. Porque a palavra de Deus diz que todas as pessoas que pediram ajuda para Jesus, Jesus ajudou eles. Peça ajuda para Jesus e Jesus vai te ajudar. Jesus, Ele está aí no barco com você. Levantou essa tempestade, o barco não vai afundar. Essa tempestade não vai virar o barco em que você está, não. Porque Jesus está aí no barco com você. Jesus vai repreender essa tempestade na tua vida. Jesus vai repreender esse mal que está na tua vida. Mas ore, jejue, leia a Bíblia. Peça ajuda para Jesus e Jesus vai te ajudar. Então esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Vamos orar nesse momento. Você que está aí com a tempestade na tua vida, você que está aí vendo a vida da tua família sendo destruída, vendo a sua vida sendo destruída pelo inimigo, nessa noite ore, peça socorro para Jesus. Você que está aí vendo que a tempestade está querendo afundar o barco onde você está, a tempestade de problemas, de doenças, peça ajuda para Jesus, que Jesus vai repreender a tempestade. Jesus vai tirar essa tempestade da tua vida. Vamos orar então. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus maravilhoso, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Nos ensina, Senhor Deus, nos ajuda a orar mais, a ler mais a Tua palavra, Senhor Deus, a jejuar mais. Senhor, essa pessoa que está com essa tempestade na vida dela, essa pessoa que está pensando que vai morrer, essa pessoa que está pensando que essa tempestade de problemas e doenças vai matar ela. Mas nessa noite, o Senhor quer a vida está na casa dessa pessoa. Ó Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor Jesus, sobre essa pessoa que às vezes está até pensando em tirar a própria vida. Repreenda, Senhor Jesus, esse demônio da morte. Senhor Jesus, essa pessoa que diz que ninguém mais pode ajudar ela, ajuda ela, Senhor Jesus, a ver o Senhor na vida dela, Senhor Jesus. Ajuda ela a ler a Tua palavra, a aprender a Tua palavra, Senhor Deus, a confiar mais em Ti, Senhor Deus. Ajuda essa pessoa a orar mais. Senhor Jesus, repreenda essa tempestade de problemas, essa tempestade de doenças que está na vida dessas pessoas. Assim como os seus apóstolos pediram, foram acordar o Senhor, Senhor Jesus. E o Senhor ali, o Senhor acordou e repreendeu aquela tempestade. Ajuda essa pessoa a orar. E repreenda, Senhor Jesus, essa tempestade na vida dessas pessoas. Repreenda, Senhor Deus, todo o mal. Desfaça, Senhor Jesus, toda a obra de macumba que foi feita. Eu oro crendo na Tua palavra, Senhor Deus, que diz que o Senhor, Senhor Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desfaça, Senhor Jesus, toda a obra do diabo que está na vida dessas pessoas. E faça, Senhor Jesus, uma grande obra na vida dessas pessoas, obra de restauração,
de cura, de libertação, de salvação. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.